Este é o primeiro domingo de abril. Estamos aqui para fazer a nossa devocional. Lembrando os irmãos, mês de abril, estamos iniciando o mês da EBD, o mês da Escola Bíblica Dominical. Estarei apresentando para os irmãos o tema divisa que foi escolhido para esse mês, mas quero pedir que os irmãos continuem orando pela igreja, continuem orando por todas essas pessoas que estão trabalhando na área de saúde e outras áreas também, necessitam estar nas ruas. Precisamos, irmãos, estar orando cada dia mais para que Deus possa responder às nossas petições. Quero também apresentar para os irmãos, então, o nosso tema e a nossa divisa do mês. O tema desse mês da Escola Dominical vai ser Restaurando o Valor do Ensino da Verdade. Restaurando o valor do ensino da verdade. Os irmãos que têm acesso ao WhatsApp já devem ter recebido lá no grupo da igreja, né? Lá tem o tema e tem a divisa. A divisa é Atos capítulo 5, verso 42, que diz assim: E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Então, irmãos, como diz esse texto, né? No templo e de casa em casa. Essa é a oportunidade que nós temos agora, de casa em casa, e sem cessar, sem parar, ensinar e pregar a Jesus Cristo, que é a verdade do Evangelho. Então, irmãos, essa semana nós estamos iniciando um novo trimestre e já temos uma literatura. Essa literatura ela não foi impressa, né, devido a tudo que está acontecendo, mas ela foi virtualmente enviada para o grupo da igreja. Os irmãos devem ter recebido aí no grupo da igreja. Como os irmãos poderão perceber, foi enviada uma revista, né, uma literatura, e logo depois outra, porque o assunto foi alterado devido à necessidade do que nós estamos passando. Então esse assunto que os irmãos receberam agora, que a revista vai falar sobre a vida de Paulo, né, essa nova revista vai falar sobre a vida de Paulo, vai trazer um contexto mais dentro do que nós estamos vivendo agora. Então, os irmãos, estudem a lição em casa. Nós estaremos ao longo desse mês falando sobre os assuntos da revista. Então, irmãos, estejam estudando a revista em casa. E quero também parabenizar a aniversariante da semana, a irmã Viviane. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, e assim Deus possa estar a cada dia mais acrescentando na sua vida o desejo de estar buscando a vontade de Deus e você possa crescer a cada dia em Cristo. E assim, irmãos, quero também deixar alguns pedidos de oração que estão sendo passados no grupo, alguns pedidos que estão chegando diretamente a nós, pessoalmente. Quero que os irmãos estejam orando, né, pela família do pastor Sócrates, secretário executivo da convenção, que está acamado com essa doença, com coronavírus. O estado dele é um estado delicado. Peço que os irmãos estejam orando pela família, pela Lúcia, que é a esposa, pelas filhas, que Deus possa estar abençoando essa família. E em meio a tudo isso, nós também temos que agradecer. Na semana passada, os irmãos receberam no grupo um pedido de oração pelo pastor Alisson, né? Então, hoje nós estamos aqui para agradecer. As mensagens já são mensagens boas, de que ele já está em casa se recuperando, e nós agradecemos a Deus por isso, porque os irmãos oraram e a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. E agora nós estamos nessa oração pelo pastor Sócrates e também por outras pessoas que estão acometidas desse vírus, dessa doença, que está causando grande transtorno à saúde das pessoas. E o pavor tem tomado conta das ruas, como nós estamos vendo. Algumas cidades estão sendo fechadas, outras parece que as pessoas nem estão sabendo do que está acontecendo. E nós, como igreja, temos um papel fundamental nesse tempo, nesse momento. A preocupação não é de estarmos reunidos em igreja, em templo como igreja, mas é sermos igreja onde nós estivermos, através dos nossos acessos a redes sociais, através da nossa família, que nós estejamos abençoando cada um que está conosco,
cada pessoa com quem falamos no nosso dia a dia, os nossos vizinhos, que Deus esteja falando ao coração de cada pessoa através de mim e através de você. Quero que os irmãos estejam orando também por aquelas pessoas que estão no grupo de risco, né, as pessoas de idade. Nós temos vários irmãos na igreja que estão nessa faixa, acima dos 60 anos. Também pessoas com problemas respiratórios, problemas de coração, diabetes, outros problemas mais de saúde que baixam a imunidade do corpo. A minha orientação aos irmãos: se fortaleçam, procurem estar com uma alimentação mais regrada, uma alimentação que possa trazer uma condição melhor de saúde para os irmãos. E assim nós estaremos orando por esses irmãos também, que estão em situação de risco, né? Considerado grupo de risco. Também precisamos orar pelos nossos governantes, nosso presidente, orar pelos nossos governadores, prefeitos, todas as autoridades que nesse momento estão tentando encontrar uma solução, ainda que divergente, né, em muitos momentos, mas que Deus esteja no controle de todas as coisas. E é essa nossa petição a Deus, que Ele possa estar no controle de todas as coisas. E assim também queremos pedir oração pelos nossos líderes, né, pelos líderes das igrejas, pelos nossos pastores, em especial nossa igreja, orando pelo pastor Francisco, que está em casa, preocupado, mas está bem de saúde, graças a Deus. Também o pastor Albertino, o pastor Wanderlei, suas famílias. Que Deus esteja abençoando a casa, o lar, a família dos nossos pastores. Nós já agradecemos também a cada irmão que tem participado, cada irmão que tem buscado ter esse tempo na sua casa, junto com sua família, alguns irmãos até sozinhos, mas está ali buscando esse tempo de estar revendo alguns irmãos, se reunindo como igreja, ainda que de uma forma diferente, uma forma que nós ainda não tínhamos experiência, e que nós possamos sair desse momento com a nossa cabeça aberta, que nós possamos sair desse momento com uma visão diferente do que realmente é a igreja, o que Deus quer de nós como igreja. Essa é a pergunta que tem que estar no nosso coração nesse momento. Buscar entender o que é que Deus quer de nós como igreja. E assim nós vamos descobrir muitas e muitas coisas que muitas vezes nem percebemos, mas Deus espera que nós assim alcancemos essa sabedoria que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Quero também agradecer por todos os irmãos que estão orando, né, pelas famílias pastorais, liderança da igreja. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que Deus abençoe a vida dos nossos diáconos, dos nossos ministros. E assim nós agradecemos a vida de todos os irmãos que estão contribuindo para que nós possamos continuar sendo igreja, porque a igreja ela não morre, a igreja ela é viva e ela vai permanecer aqui até o momento em que Jesus nos chamar para estar junto dele lá nos céus. E assim quero também falar sobre essa literatura que nós estamos trabalhando nesse trimestre. Segundo trimestre do ano, nós vamos falar sobre a vida de Paulo, né, esse homem fantástico que nessa primeira lição, que é uma lição, esse trimestre ele foi feito pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, um pastor super conhecido, pastor que é muito querido no meio batista. Ele que escreveu essa lição desse trimestre. Essa primeira lição que nós estaremos estudando nesse domingo, estude aí na sua casa. A conversão que mudou a história. Vai falar exatamente sobre o marco da vida, da transformação desse homem que foi Paulo. Esse homem que por ora era um perseguidor, era um homem que tinha um ódio tremendo contra a igreja de Cristo, mas teve o seu coração transformado através do encontro com Jesus e assim se tornou o apóstolo, né? Paulo se tornou o apóstolo. Aquele que era o perseguidor agora passa a ser o apóstolo, o pregador da palavra de Cristo. E assim nós vamos entender
o que é realmente uma profunda e real conversão, assim como nós estudamos a vida do apóstolo Paulo. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Nós estaremos agora ouvindo a mensagem com o pastor Albertino. Estaremos orando assim, pedindo a Deus que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde você a cada dia. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos, Senhor Deus, que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja da tua vontade. Por isso nos colocamos, Senhor Deus, diante de ti, certos de que o Senhor está conosco. Ainda que venha a doença, o Senhor continua sendo Deus. E se não vier, o Senhor continua sendo Deus. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos firmados em Ti a cada dia. Dai-nos, Senhor Deus, a porção do Teu Espírito para que possamos, Senhor Deus, alcançar sabedoria diante do Senhor, para que possamos buscar a Tua vontade através da Tua palavra. Lhe pedimos, Senhor Deus, abençoe esta igreja, abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, abençoe, Senhor Deus amado, a vida do pastor Francisco, assim como do pastor Albertino, do pastor Vanderlei, suas famílias, ó Deus. Abençoe, Senhor Deus, aqueles irmãos que já têm uma idade mais avançada, que são um grupo de risco, Senhor Deus. Abençoe essas vidas, guarda, Senhor Deus, de todo mal, assim como também os irmãos que se encontram com dificuldades de saúde, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, Senhor Deus, de todo o mal. E pedimos também, Pai, pelos nossos governantes. Tome, Senhor Deus, esses homens e mulheres em Tuas mãos. Dá a eles, Senhor Deus, a sabedoria vindo dos altos céus, para que eles possam tomar a atitude correta, buscando, Senhor Deus, a Tua orientação para a vida deles. Muito obrigado, Pai. Oramos também pela vida do pastor Sócrates, como outros líderes também, Senhor Deus, das igrejas, que estão sofrendo, Senhor Deus, com esse vírus. Ó Deus, guarda essas pessoas, ó Pai. Dá a elas, Senhor Deus, a cura. Restabelece, Senhor Deus, a saúde dessas pessoas. Cuida dessas famílias, Senhor Deus, que estão preocupadas, desesperadas. Muitas vezes, Senhor Deus, sem esperança. Que o Senhor Deus possa restabelecer em seus corações a esperança, sabendo, Senhor Deus, cada um de que o Senhor está com eles, guardando, protegendo, dando livramento, suprindo as suas necessidades. Muito obrigado, Paizinho, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E lhe pedimos, ó Deus, abençoe todas as pessoas que estão à frente, Senhor Deus, desta batalha, como médicos, enfermeiros, todas as pessoas da área de saúde, Senhor Deus, assim como também os cientistas que estão se desdobrando, ó Pai, na tentativa de encontrar uma solução, uma cura para esta doença. Ó Deus, que o Senhor Deus possa acalmar o coração de cada um de nós. Que o Senhor Deus possa acalmar a nossa alma. E assim, Senhor Deus, entregamos todas as coisas em Tuas mãos. Que o Senhor Deus possa fazer tudo o que é da Tua vontade. E assim, ó Pai, nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês e com as suas respectivas famílias. Quero dizer que para mim, eu, pastor Albertino Lessa, membro da Primeira Igreja Batista em Mutondo, é uma grande alegria, uma grande honra, apesar de estarmos em tempo de quarentena, gravar este vídeo direto da minha casa para trazer a reflexão para vocês, que estará indo ao ar no culto online, no domingo, dia 5, pela manhã. Que esta breve reflexão possa ser uma grande bênção para a tua vida e para a tua família. Nós, os batistas brasileiros, comemoramos no mês de abril o mês da Escola Bíblica Dominical, quando nós enfatizamos a importância do ensino da Palavra de Deus. Nós temos esse compromisso de, ao longo do ano,
estarmos ensinando a palavra de Deus, a Bíblia, os ensinos de Jesus Cristo. Mas no mês de abril nós separamos todos os domingos, todos os cultos que realizamos para poder enfatizar a importância de estarmos atentos aos ensinos da palavra de Deus. A esta instituição chamada Escola Bíblica, tão importante para a vida das pessoas e tão importante em todo o planeta. Diga-se de passagem, costuma-se falar que esta é a maior escola que existe em todo o mundo. A nossa igreja, a igreja da qual eu sou pastor membro, a Primeira Igreja Batista em Mutondo, neste mês estará trabalhando o tema Restaurando o Valor do Ensino da Verdade. E tem como divisa, como versículo que vai nortear as nossas vidas ao longo de todo este mês, Atos capítulo 5, versículo 42, que eu estarei lendo com vocês. Atos capítulo 5, versículo 42, diz assim: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Quero ler mais uma vez com você Atos capítulo 5, versículo 42. Diz assim: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Quero fazer uma breve oração com você nesta hora. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos realizando este culto online e também te agradecer porque agora estaremos, ó Deus, ouvindo a reflexão da Tua Palavra. E pedimos, ó Deus, que não seja o pastor Albertino, mas que seja o Teu Espírito Santo usando a minha vida para falar a tantos quantos estão acessando este culto através da internet. Que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor nos desperte a cada dia para que possamos estar voltados para o ensino da Tua Palavra. Assim nós oramos, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos, para que nós possamos compreender este versículo que acabamos de ler, nós precisamos conhecer um pouco o contexto em que ele está inserido no capítulo 5. E este contexto começa no versículo 12. Nós lemos o último versículo do capítulo, o versículo 42. Mas o contexto que envolve este versículo, ele tem início no versículo 2 do mesmo capítulo, capítulo 5, onde nós encontramos a narrativa que se estende até o versículo 16, dizendo que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Muitos doentes e pessoas atormentadas por espíritos malignos eram levadas até os apóstolos e todos eram curados. Mas logo neste contexto inicial que estamos mencionando, além das curas e libertações que estavam acontecendo na instrumentalidade dos apóstolos através da vida deles, o que de fato precisa ser destacado é o que nós encontramos no versículo 14. Ali está registrado que em número cada vez maior, homens e mulheres acreditavam no Senhor Jesus. As curas, os milagres, os sinais, as maravilhas, tudo isso eram questões secundárias. Acontecendo eles ou não, a vida dos discípulos deve ser um meio,
um instrumento pelo qual, através do seu agir, do agir do discípulo, através do seu testemunhar, muitas outras pessoas possam crer no Senhor Jesus Cristo. Mas o contexto prossegue. E a partir do versículo 17, os líderes religiosos daquela época ficaram com muita inveja dos apóstolos e mandaram prendê-los numa prisão pública. Mas o texto diz que, durante a noite, um anjo do Senhor abriu o cárcere, os libertou e lhes disse que eles deveriam ir ao templo e contar ao povo a mensagem da vida, o que eles fizeram logo que amanheceu no dia seguinte. Os líderes religiosos, queridos amigos e irmãos, que os haviam aprisionado, se reuniram em assembleia para decidir o que iriam fazer com os apóstolos e enviaram guardas para buscá-los. Porém, eles não o encontraram. Eles, não encontrando, retornaram e informaram aos líderes religiosos que o cárcere se encontrava fechado, os guardas estavam em seus postos, mas os prisioneiros, misteriosamente, não estavam mais lá dentro. Essa informação, trazida pelos guardas, deixou a todos perplexos, tentando imaginar o que havia acontecido. Nesse momento, alguém informou que aqueles que foram colocados na prisão agora estavam no pátio do templo, fazendo sabe o que, meus queridos amigos e irmãos? Estavam no pátio do templo ensinando o povo. Aleluia! Guardas foram enviados ao templo para que levassem os apóstolos à assembleia dos líderes religiosos. Dessa vez, sem força e sem violência, eles foram à presença daqueles líderes e o sumo sacerdote, que presidia a assembleia, disse-lhes que haviam dado ordens expressas para que eles não ensinassem mais acerca do nome de Jesus. Mas eles continuavam enchendo Jerusalém com aquela doutrina, ao que os apóstolos responderam que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Essa resposta, queridos amigos e irmãos, essa resposta dada pelos apóstolos de que mais vale obedecer a Deus do que aos homens, deixou aqueles líderes religiosos furiosos a ponto de decidirem matá-los. Porém, um certo fariseu, doutor da lei e muito respeitado pelo povo, chamado Gamaliel, levantando-se na assembleia, pediu que retirassem os apóstolos dali e, em sua argumentação, sugeriu que eles fossem soltos em paz, com a justificativa de que, se o que eles ensinavam eram doutrinas humanas, iria fracassar. Porém, se fosse de Deus, nada poderia impedi-los, pois fazer isso seria o mesmo que lutar contra Deus. Sendo convencidos pelo discurso de Gamaliel, os líderes religiosos ordenaram que açoitassem e, em seguida, libertassem os apóstolos, ordenando-lhes que não falassem mais no nome de Jesus. Mas será que foi isso que aconteceu? Será que, ao serem libertos, depois de terem sido açoitados, eles atenderam a ordem dos líderes religiosos de não mais falarem sobre o nome de Jesus? Claro que não, amigos e irmãos. Claro que não. O versículo 41, que está antes do versículo que é a base dessa nossa reflexão, que é a divisa do mês da Escola Bíblica Dominical, este versículo 41
diz que os apóstolos saíram daquela assembleia alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E aí no versículo 42, que nós já lemos e conhecemos, que é o nosso texto base, a nossa divisa deste mês de abril de 2020 aqui na Primeira Batista do Mutondo, revela-nos, o versículo 42, revela-nos que os apóstolos, eles não obedeceram à ordem dos líderes religiosos de se calarem, de não anunciarem, de não proclamarem o nome de Jesus, mesmo tendo sido presos por isso, mesmo tendo sido açoitados por isso. Eles saíram dali, como o versículo 42 nos revela, todos os dias, no templo, nas casas, de casa em casa. Eles não cessavam, não paravam em instante algum, mesmo correndo risco de vida. Eles não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Neste mês de abril de 2020, mês que nós, os batistas brasileiros, como eu já falei, escolhemos como mês da escola bíblica dominical. Separamos para dar ênfase à importância do ensino da Bíblia. A nossa igreja local, a Primeira Igreja Batista em Mutondo, está nos propondo que reflitamos no tema restaurando o valor do ensino da verdade. Restaurando o valor do ensino da verdade. Queridos amigos e irmãos, antes mesmo de continuarmos esta nossa reflexão, há algumas perguntas que eu preciso fazer para mim e para todos vocês. Se o tema proposto é restaurando o valor do ensino da verdade, que verdade é essa? Que ensino é este? Que valor que precisa ser restaurado? E que relação tem a experiência dos apóstolos narrada em Atos 5 com o tema restaurando o valor do ensino da verdade? São estas perguntas, queridos, estas perguntas básicas, que a partir deste momento iremos responder de uma forma bem objetiva. A verdade que o tema está propondo, a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Aliás, Ele é a única verdade. Não existe outra. Ele mesmo se apresentou como a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acho muito interessante estas palavras de Jesus, porque elas são enfáticas, são diretas e se contrapõem ao ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus, e ainda àquele outro que diz todas as religiões têm a sua verdade. Sinto muito em te informar, querido amigo, querido irmão, mas se você acredita nisso, você esteve a vida toda enganado, porque Jesus é o único caminho que pode te levar, que pode me levar a Deus. Jesus é a única verdade que nos leva a Deus. Não há outra. E ele mesmo disse ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente Jesus pode te libertar das prisões religiosas e filosóficas
que não te aproximam de Deus jamais, mas te afastam cada vez mais. O que é preciso fazer então? Conhecê-lo, conhecer Jesus. Ele se apresentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no outro versículo, João 8,32, ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer a cada dia para me encontrar com Deus, para nos encontrarmos com Deus? Conhecer a verdade. Por isso a importância do ensino da Bíblia, por isso a importância da escola bíblica, por isso a importância de conhecer esse livro sagrado, porque ele me revela Jesus. Eu preciso conhecer Jesus, porque Jesus é a vida. Jesus é a vida. Sem ele, não estamos em Deus, logo não temos vida, não temos vida abundante, não temos vida eterna. Interessante, queridos, que os apóstolos em Atos capítulo 5, que tem sido aqui a ênfase da nossa reflexão, hoje, nós destacamos a princípio o versículo 42, mas nós falamos rapidamente sobre o contexto que envolve o versículo 42, e é muito interessante destacar que os apóstolos em Atos capítulo 5, conforme a informação que está no versículo 20, eles receberam uma missão anunciada pelo anjo do Senhor: anunciar ao povo a mensagem da vida, ou seja, anunciar ao povo Jesus Cristo, porque Jesus é a vida. A verdade que queremos que você conheça não é outra senão Jesus. Não é religião, não é igreja, não é nenhuma denominação. Eu mesmo, como batista, falo aqui, não estou falando da Igreja Batista. A Igreja Batista e muitas outras são apenas um instrumento, um meio para te levar a conhecer o caminho, a verdade e a vida que pode te levar a Deus. E esse caminho, essa verdade, essa vida, mais uma vez afirmo, não é religião, não está nas religiões, está unicamente numa pessoa, em Jesus, Jesus Cristo, somente nele. Se Jesus é a verdade, então o ensino que queremos que todos conheçam são os ensinos do próprio Jesus. Ele mesmo, quando deu a missão aos seus discípulos, registrada em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, para irem ao mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, povos, raças, tribos, línguas, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele também orientou que fosse ensinado tudo o que ele mesmo ordenou. Infelizmente, queridos, eu preciso falar que hoje muitas religiões, inclusive que se dizem cristãs, estão muito distantes dos ensinos de Jesus, dos ensinos que ele ordenou que fossem anunciados, que fossem proclamados, que fossem ensinados. Essas religiões estão presas a velhos rudimentos, a fundamentalismos cegos, a conservadorismos e tradições, a supostas revelações de supostos profetas modernos, que passam muito, mas muito longe do que realmente Jesus ordenou que fosse ensinado e que os apóstolos deram continuidade anunciando estes ensinos e registrando-os nas páginas do que hoje nós conhecemos como Novo Testamento. Era tudo que Jesus ordenou que fosse ensinado, que os apóstolos estavam ensinando no contexto de Atos 5.
quando foram perseguidos e presos, conforme podemos ver claramente no versículo 42, eles todos os dias não cessavam de ensinar e proclamar no templo e nas casas que Jesus é o Cristo, o ungido e enviado de Deus. E do versículo 29 ao 33, aqui do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quando eles responderam na Assembleia dos Líderes Religiosos que mais vale obedecer a Deus do que aos homens, eles proclamaram os ensinos de Jesus, anunciando o Evangelho, falando sobre a ressurreição e exaltação de Jesus, sobre a importância do arrependimento para perdão de pecados e sobre o Espírito Santo concedido aos que são obedientes a estes ensinos, aos ensinos de Jesus. Que valor você dá aos ensinos de Jesus? Qual a importância desses ensinos para a sua vida? Você vive e testemunha estes ensinos? Gosta de ouvir, mas não de praticá-los? Porque praticá-los requer renúncia, requer andar na contramão deste mundo pecaminoso, dos valores distorcidos deste tempo atual, da atualidade. A Bíblia, esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, tem uma advertência para mim e para você, então. Em Tiago 1,22 está registrado: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Se eu sou apenas ouvinte da palavra, se eu até gosto de ouvir as pregações, gosto até de estudar os ensinos de Jesus, mas se eu não os coloco em prática, querido, eu estou enganando a mim mesmo. E se você assim o faz também, você está enganando somente a você mesmo. Precisamos restaurar o valor do ensino da verdade que é Jesus. Precisamos restaurar o valor de viver a verdade que é Jesus. Precisamos restaurar o valor de viver os ensinos de Jesus a despeito do que estejamos vivendo. Onde estivermos, precisamos viver os ensinos de Jesus, colocando-os em prática e compartilhando-os com os outros. O verso 41 de Atos dos Apóstolos diz que os apóstolos ficaram alegres por terem sido considerados dignos de serem presos por causa do nome de Jesus. Lembra? Eu já mencionei isso aqui ainda há pouco. Eles se consideraram dignos de serem presos por anunciarem o nome de Jesus, por ensinarem que Jesus é a verdade que todos precisam conhecer. Esta mesma alegria deve inundar o meu coração, o teu coração, o coração de todos que se dizem ser discípulos de Jesus neste tempo presente. Mesmo que tentem nos calar, mesmo que tentem nos aprisionar, mesmo que tentem nos separar, nada pode, na verdade, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele prometeu estar conosco sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Espírito Santo restaure no meu e no seu coração o desejo de ensinar e viver a verdade encontrada unicamente em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida também. Que nós possamos viver, conhecer e viver a cada dia os ensinos que Jesus Cristo nos deixou
que se encontra na sua palavra, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nos ensinamentos dos apóstolos, que nós possamos vivê-los, colocar em prática a cada dia e compartilhar com todos aqueles que nós pudermos assim fazer. Use as redes sociais, use a internet para testemunhar do amor de Deus, dos ensinos de Jesus, para restaurar o valor do ensino da verdade que nós só encontramos em Jesus Cristo. Quero orar mais uma vez pela minha e pela sua vida. Se você puder, aí onde você se encontra, feche os teus olhos, mas se você não puder fechar os teus olhos, apenas ouça, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade que nos deste de ouvirmos a reflexão da tua palavra. E peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações para que nós possamos vencer todas as dificuldades que têm se levantado contra as nossas vidas, todas as dificuldades que têm se levantado contra a tua igreja, e apesar delas, que nós possamos continuar testemunhando a verdade que é Jesus, a verdade libertadora, que somente em Jesus Cristo nós podemos encontrar. Que nada possa calar a nossa voz, que nada possa calar o nosso testemunhar, que nós possamos ser igreja viva do Senhor. Igreja viva não são templos, não são paredes, mas são pessoas que testemunham e falam do teu amor. Vai de encontro às nossas vidas e nos ajude, ó Deus, a vencermos todas as dificuldades que nos impedem de sermos testemunhas vivas do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima, em nome de Jesus.